Hoje em dia, a gente entra num avião e a experiência é super tranquila, né? A gente senta, relaxa e quando vê, já está a mais de 800 km por hora a 10 mil metros de altura. Mas o que muita gente não sabe aqui é que por trás dessa calmaria toda existe uma verdadeira batalha aerodinâmica acontecendo. Uma batalha que demorou décadas para ser vencida. É que lá atrás, no comecinho da aviação a jato, os pilotos davam de cara com uma barreira. Uma barreira invisível, mas absolutamente aterrorizante. Uma força misteriosa que parecia ter um único objetivo: arrancar os aviões do céu. E é essa história que vamos desvendar hoje, a história de como essa barreira foi quebrada. Então vamos lá. É preciso voltar no tempo para os anos 1940. Os aviões estavam ficando cada vez mais rápidos, os motores mais potentes e os pilotos se aventurando em altitudes nunca antes exploradas. Mas foi aí que coisas muito estranhas e muito perigosas começaram a acontecer. Os relatos que chegavam dos pilotos de teste, olha, eram de arrepiar. Eles descreviam vibrações tão violentas que pareciam que iam desmontar o avião em pleno voo. De repente, sem nenhum comando, a aeronave queria mergulhar de bico, com uma força incontrolável. E os controles, que deveriam ser a salvação, ficavam duros, pesados, quase inúteis. E o mais bizarro de tudo, isso só acontecia lá no alto, em mergulhos de alta velocidade. Quando o avião descia para uma altitude menor, o problema simplesmente sumia. Era um mistério completo. A resposta para esse mistério não estava numa falha mecânica, num parafuso solto. O grande culpado era algo que estava ali o tempo todo: o próprio ar. Pois é, em altas velocidades o ar revela uma espécie de identidade secreta, passando a se comportar de um jeito totalmente novo e, francamente, bem violento. A chave para entender tudo isso é que o ar tem duas caras. Em baixas velocidades, a gente pode pensar nele como se fosse água. Ele flui suavemente pela asa, a densidade dele quase não se altera, mas em alta velocidade, a história é outra. O ar se torna compressível. Ele deixa de se comportar como um líquido e passa a agir como um gás que pode ser espremido, tipo uma mola. E essa mudança de comportamento é a raiz de todo o caos. Para conseguir medir e entender essa nova realidade, foi preciso criar uma nova régua. É aí que entra o famoso número de Mach, uma homenagem ao físico Ernst Mach. A ideia é bem simples, é a velocidade do avião dividida pela velocidade do som. Quando se fala Mach 1, significa que o avião está viajando exatamente na velocidade do som. Pense numa pedrinha jogada num lago bem calmo. Formam-se aquelas ondinhas que se espalham, certo? Elas vão avisando a água mais à frente que algo está vindo. Um avião voando abaixo da velocidade do som faz a mesmíssima coisa. Ele envia ondas de pressão à sua frente que viajam na velocidade do som e basicamente dizem para o ar: "Oi, estou chegando, pode sair da frente." E o ar tranquilamente se desvia. E aqui é que a coisa fica séria. E se o avião for tão rápido, mas tão rápido, que ele começa a alcançar essas ondas de aviso que ele mesmo está criando? O que acontece quando o ar não tem mais tempo para receber o recado e sair do caminho? Acontece que as ondas de pressão não têm mais para onde ir. Elas se empilham, uma na frente da outra, bem na cara do avião. Isso cria uma muralha de ar super comprimido, denso e de altíssima pressão. E isso, meus amigos, é uma onda de choque. É a famosa e temida barreira sônica. E essas ondas de choque não são só aquele boom sônico que se ouve aqui no chão. Lá em cima, para o avião, elas são o ponto de partida para uma série de efeitos aerodinâmicos extremamente perigosos. São os verdadeiros monstros que habitam essa faixa de velocidade que chamamos de regime transônico. E aqui está um ponto fundamental. Os problemas não começam exatamente em Mach 1. Eles começam um pouco antes, numa velocidade chamada número Mach crítico. Como o ar precisa acelerar para passar por cima da curvatura da asa, um pedaço desse ar pode atingir a velocidade do som, mesmo que o avião ainda esteja, por exemplo, a Mach 0.8. E é nesse momento que a primeira onda de choque nasce em cima da asa. Um dos piores monstros que aparecem é o Mach-Stuck. O que acontece é que essa onda de choque na asa bagunça completamente o equilíbrio do avião. O centro de pressão, que é um ponto onde toda a força de sustentação se concentra, de repente se desloca para trás. Isso cria um desequilíbrio violento que força o nariz do avião para baixo num mergulho que os pilotos simplesmente não conseguiam controlar. E para piorar, voar em altitudes muito elevadas trazia outro perigo, com um nome que, bem, já diz tudo. Um termo tirado dos próprios manuais técnicos: Coffin Corner. Em bom português, o canto do caixão. E esta tabela mostra o porquê desse nome assustador. Lá no alto,
o ar é muito rarefeito. Isso faz com que a velocidade mínima para não estolar aumente. Ao mesmo tempo, a temperatura baixíssima faz com que a velocidade do som diminua, o que, por sua vez, diminui a velocidade máxima segura do avião. Então, o piso e o teto da velocidade segura começam a se aproximar, espremendo o piloto num corredor de voo minúsculo e perigosíssimo. A situação parecia bem sombria, mas é exatamente nesses momentos que a engenhosidade humana brilha. A história agora vira a página dos problemas para focar nas soluções brilhantes que nos permitiram, finalmente, atravessar essa barreira invisível. A primeira grande questão a ser resolvida era: como é que a gente pode fazer a asa voar mais rápido, antes que aquela primeira onda de choque se forme? Como podemos aumentar o número Mach crítico do avião? A resposta foi uma das maiores revoluções no design de aviões: a asa enflechada. Ao inclinar as asas para trás, a asa na prática engana o ar. Ela sente uma velocidade de ar menor do que a velocidade real do avião. Esse truque genial atrasa o início dos efeitos de compressibilidade e permite que os aviões voem muito, muito mais rápido antes que as ondas de choque virem um problema. Outra sacada genial veio de um engenheiro chamado Richard Whitcomb. Ele descobriu que o arrasto das ondas de choque estava ligado a mudanças bruscas na área total do avião. A solução? Afinar a fuselagem bem onde as asas se encontram para criar uma transição suave. Isso resultou naquela forma icônica de garrafa de Coca-Cola que reduziu o arrasto nessa fase do voo de uma forma impressionante. Mas na engenharia, é raro existir uma solução perfeita que não traga novos desafios. A asa enflechada, a grande salvadora da pátria, trouxe com ela um novo conjunto de dores de cabeça aerodinâmicas. Dois problemas principais surgiram com as asas enflechadas. Primeiro, uma tendência de as pontas das asas estolarem antes do resto, o que é péssimo porque é lá que ficam os aleirões. E segundo, um movimento instável, meio balançado e de lado, que ganhou o apelido de Dutch Roll. E claro, para cada problema, uma nova solução foi criada. Para o stall de ponta de asa, os engenheiros criaram as wing fences, que são basicamente pequenas cercas na asa para organizar o fluxo de ar. E para o Dutch Roll, a solução foi eletrônica, o yaw damper, um sistema automático que faz correções minúsculas no leme para amortecer essa oscilação antes mesmo que ela comece. E o mais incrível é ver a rapidez com que tudo isso avançou. A gente sai dos problemas misteriosos dos anos 40, passa pelo voo histórico do Chuck Yeager em 1947 e em poucos anos, nos anos 50, essas inovações todas já tornavam o voo de alta velocidade algo seguro e rotineiro. Uma evolução que nos trouxe diretamente aos jatos super eficientes que temos hoje. E isso nos traz de volta ao começo de tudo. Na próxima vez que estiver em um voo comercial, olhando pela janela aquela asa elegantemente curvada para trás, vale a pena lembrar dessa história. Aquela viagem suave e calma é o resultado de uma batalha invisível contra as forças da natureza. Uma batalha vencida com muita inteligência, coragem e décadas de engenharia simplesmente brilhante. E isso nos deixa com uma última reflexão. Nós conseguimos domar a barreira do som, o próximo grande desafio da aviação é o voo hipersônico, acima de Mach 5. Que novas muralhas invisíveis e que novos terrores aerodinâmicos estão nos esperando lá. E que novas soluções geniais serão necessárias para superar esses desafios. Pelo jeito, o céu ainda guarda muitos segredos.